Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor. Estamos em mais um Opinião Tricolor para vocês, o terceiro do ano. Um grande programa hoje, né, Paulinho Heavy? Boa noite. Boa noite, Carlos Ponte. Boa noite, Nação Tricolor. Estamos aqui mais uma vez abrindo espaço aqui para a Nação Tricolor, informando todo mundo, fazendo o debate das coisas que devem ser debatidas em tempo e espaço. Vamos que vamos? Vamos que vamos, maravilha. Hoje a gente programou uma noite especial para o torcedor são paulino, uma noite de muita importância, de muito esclarecimento. No nosso mundo perfeito, a ideia do Opinião era fazer um debate na noite de hoje. Pois é. Entre os candidatos à presidência do São Paulo. Entendemos perfeitamente o que acontece com o presidente Leco, que está chefiando a delegação da Seleção Brasileira. Encaminhamos e-mail no início dessa semana, convidando tanto o presidente Leco quanto o presidente Pimenta para estarem aqui conosco. Opinião Tricolor que segue a sua trajetória de independência, de mídia absolutamente comprometida com o torcedor são paulino, acima de qualquer questão política. Nós somos situação quando temos que ser, nós somos oposição quando temos que ser, aplaudimos o que é correto, criticamos o que é errado, somos sim admiradores de quem já venceu muito pelo São Paulo, né? E a prova maior, Paulinho, de que a opinião sempre está aberta para todas as correntes, é que nós já recebemos aqui o prezado Vinícius Pinós para falar do marketing São Paulino. O pessoal que está hoje na gestão atual. Sim, na gestão atual. O querido Mansur, aliás, Mansur, olha aqui, ó. Tô com o seu livro aqui, estava comentando com o seu livro nos bastidores, viu? Que defende muito bem aí a questão da sociedade anônima do futebol, um cara que foi um dos principais articuladores do novo Estatuto São Paulino. Parabéns, Mansur, pela sua luta. Mas não tivemos a presença do presidente Leco aqui hoje, porém, temos um outro convidado muito especial, muito importante na história do São Paulo, e a gente preparou uma pequena abertura para ele aí. Vamos ver quem é que está aqui conosco. Todo mundo já sabe. Pimenta, muito boa noite, bem-vindo à Opinião Tricolor. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Carlos. Um prazer muito grande estar com vocês. Boa noite, São Paulinos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês. É a segunda vez na casa de vocês. Temos algumas coisas para falar sobre o São Paulo, né? Hoje muita coisa para falar a verdade, né, presidente? Sabe que, para começar, eu não sei se o senhor tem conhecimento da sua biografia no site oficial do São Paulo. O senhor já teve a oportunidade de ler? Eu vou dar uma lidinha aqui. Se tiver alguma correção, por favor, hein? Uhum. Desde 1952, José Eduardo Mesquita Pimenta é sócio do São Paulo Futebol Clube. Em 1966, foi eleito membro do Conselho Deliberativo, órgão no qual acabou ocupando o cargo de vice-presidente. Foi secretário-geral da diretoria no período de 1984 a 1988. Em 1990, foi eleito presidente da diretoria e teve sua gestão marcada por grandes investimentos na modernização. Site oficial do São Paulo. Na modernização administrativa, na informatização e reorganização geral do clube. Reconduzido ao cargo de presidente em 1992, deu continuidade ao seu ideal de transformar o São Paulo em um clube empresa, para organizar e divulgar a história de glórias do clube. Em 1994, criou o Memorial do São Paulo Futebol Clube. Títulos como presidente:
campeão mundial de 92 e 1993, campeão da Libertadores da América de 1992 a 1993, campeão da Sul-Americana de 1993, campeão da Recopa, bicampeão, né? 93 e 94, campeão brasileiro de 91 e campeão paulista de 91. Esses os 10 títulos principais do profissional, sendo que são 23 ao todo e, enfim, é um vasto currículo como presidente de São Paulo. E como primeira pergunta, presidente, eu gostaria de saber do senhor, acho que a nação tricolor quer saber do senhor, o senhor hoje volta ao sonho de ser presidente do clube, mas lá atrás, no passado, o que motivou José Eduardo Mesquita Pimenta a querer ser presidente do São Paulo pela primeira vez? Na verdade, Carlinhos e Carlos e Paulinho, eu não era candidato, né? Eu era presidente do Rotary Clube de São Paulo na época. E eu tinha minha escritório de advocacia, minha filha casava-se em setembro daquele ano. Vou pedir só uma gentileza para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone. Na verdade, eu entrei no vácuo do Galvão. O Galvão realmente era o grande líder da oposição. Nós ganhamos as nossas eleições no Conselho e ele tinha eleição garantida. Mas a 15 dias das eleições, ele, para nossa surpresa, renunciou à candidatura. E renunciando à candidatura, surgiu esse vazio, esse vácuo, né? Quem é que vai substituí-lo, né? E aí, ocasionalmente, eu fui indicado. Galvão, que havia sido presidente da máquina tricolor no início dos anos 80. Nos anos 80, ele era o chefe da oposição de São Paulo, né? Perfeito. Ele era o grande líder da oposição. Mas ele, surpreendentemente, renunciou à candidatura e neste vácuo é que eu entrei. Quer dizer, eu não me preparei para ser presidente. E depois de uma semana, 10 dias, eu já era presidente de São Paulo. Que absurdo, né? Isso porque ele não se preparou para ser presidente. Imagina se tivesse se preparado, né? 4 anos depois, a gente tem aí uma história de 23 títulos para contar, 10 de grande relevância. Você tem uma lembrança daquela época, Paulinho? As lembranças são as melhores possíveis, né? Não dá nem para, primeiro de tudo... Então, mas alguma mais especial? A gente sair de um padrão, elevar não só o futebol de São Paulo Futebol Clube, mas elevar o padrão do futebol brasileiro, do jeito que o São Paulo fez, através do Dr. Pimenta, porque a gente saiu de um universo paulista e brasileiro para um âmbito mundial. De uma hora para outra, o torcedor são paulino, e a gente... Eu vejo muito isso hoje, que a molecada, quando eu digo molecada, eu falo o pessoal de 20, 30 anos, não tem noção do que foi aquela época do São Paulo Futebol Clube, dirigido pelo presidente Pimenta. Porque a gente tinha um padrão acostumado a ganhar os clássicos, a ganhar um brasileiro, que era complexo. Para ganhar um paulista já era complicado, para ganhar um brasileiro era mais ainda. E, de repente, a gente começou a ganhar a Libertadores. A gente fez o futebol brasileiro se interessar por uma competição que não existia, que ninguém dava bola, que ninguém queria disputar porque era um campeonato viciado. Segundo falavam, era privilégio de argentinos, uruguaios. Então, era aquela coisa de jogar dopado, que não tinha... Antidoping. Não tinha uma fiscalização mais precisa para a época. E, de repente... Existia pouca transmissão. Tanto que a primeira Libertadores do São Paulo foi transmitida pela, então, Rede OM, Gazeta, né? CNT Gazeta, né? Então, foi uma mudança, um choque na cultura do futebol brasileiro, promovido pelo São Paulo Futebol Clube. De uma hora para outra, nós tornamos um exponencial, um diferencial completo em relação aos outros clubes. Os outros clubes ficavam olhando para a gente e falaram, o que esses caras estão fazendo? Ou seja, a gente parou de disputar, de dar importância para paulistas, apesar de ter ganho vários deles, né? E começamos até a falar, e daí vem essa fama de arrogante da gente, que nossos adversários não eram Palmeiras, Corinthians, era Barcelona, Milan, ou seja... Então, é uma época que eu vejo hoje o torcedor são paulino, não tem, os mais novos, não tem sequer noção do que foi aquela máquina, aquela estrutura criada pelaquela diretoria, que tornou possível não só o São Paulo se tornar um dos grandes do mundo, mas o futebol brasileiro tem da importância do que era disputar um título intercontinental, internacional, perfeito, como o São Paulo foi. Presidente. Eu só tenho a agradecer ao presidente, porque foi uma época a mais alegre
alegre da minha vida, vamos dizer assim, em termos de São Paulo Futebol Clube, foi a época que ganhar 20, vocês imaginam uma gestão de 4 anos ganhar 23 títulos? É só fazer conta para ver qual é a média tinha até uma piada, né, que o padre quando levantava o cálice sagrado, todo mundo, campeão! Quer dizer, a época do grande Milton Neves, do filho tricolor Fábio Lucas Neves, dizer que torcer para o São Paulo era uma grande moleza. A época de 10 títulos de relevância e 13, a gente fala de 23, mas quem são esses outros 13? São torneios de altíssima relevância. Ramon de Carranza. Sabe, você ir numa Espanha para golear um Barcelona, golear um Real Madrid, ganhar título em cima do River Plate, no aniversário do querido Calef João Francisco. Santiago Compostela. No primeiro jogo titular do Rogério Ceni. Rogério Ceni que chegou também na administração Pimenta, né? E, presidente, é correto... Eu acho que eu vou entrevistar vocês. Vocês exauriram a matéria, eu não tenho mais o que falar. Não, mas olha só... Não, vocês exauriram. Em cima disso do que o Paulinho falou com muita propriedade, é correto a gente dizer que o São Paulo criou um paradigma no futebol brasileiro? Eu acho. Houve aí uma divisão nítida, né? um divisor, né? Entre o passado, anteriormente a 91, né? Ou 92, no caso, e posterior a 92, né? Quando nós elevamos o São Paulo ao cenário mundial dos grandes clubes. Né? Mas é isso que vocês falaram. Eu tinha essa pretensão, e até posso devagar um pouquinho, né? Só acrescentando fique muito à vontade. pouco. Nós estamos em casa. Mas divulgando muito pouco do que o Paulinho já falou com tanto conhecimento. Quando nós ganhamos o Brasileiro, eu disse, poxa, o São Paulo tem naquela época considerado o maior estádio particular do mundo, né? O São Paulo tem vários títulos no Brasil, paulista, brasileiro e tal, mas é um time caseiro, né? E como é que eu vou projetar esse time internacionalmente? Eu tinha feito uma viagem recente à Espanha, tinha visto lá a sala de troféus do Real Madrid, depois em Barcelona. Eu dizia, puxa, mas troféus lindos, mas que competições são essas? Não, eles tinham a Copa da Europa. Eu disse, nós temos a nossa trajetória, tem que ser até via Sul-Americana, via Conmebol, né? Sim. Então nós não temos outra alternativa, senão vamos tentar, né? E havia muito preconceito, como disse o Paulinho, contra times brasileiros, né? Os de língua espanhola é que prevaleciam, né? Me lembro bem que a presidência da Sul-Americana era de um peruano, Teófilo Salinas, e naquela época a sede era itinerante, era do país do presidente da Conmebol, né? E eu me lembro das dificuldades que nós tivemos, São Paulo enfrentou em 1974, então enfrentou lá, participou de Copas, e enfrentou com muitas dificuldades os estrangeiros e toda aquela armação que existia lá na Sul-Americana. Eu me lembro que eu liguei para o presidente Fará e disse, presidente, você conhece o presidente da Sul-Americana atual, porque havia sido substituído um ano atrás? E conheço sim, que tal? Não, é um paraguaio, que tal? Ele é acessível, tal? Não, ele é boa gente, tal, não sei o quê. Então, quando você pode me apresentar, quando ele estiver com você, por favor, me chame. E um dia eu estava lá no gabinete de São Paulo e ele me chamou. Venha para cá que o presidente da Sul-Americana está chegando. E eu fui para lá. Ele tinha lá o expediente dele, do normal, né? E me deixou numa sala de visitas com o presidente sul-americano. Então eu tive a oportunidade de abrir todo esse jogo. Tudo que o Paulinho falou é verdade. Falei para ele, olha, o São Paulo é um grande clube, o senhor conhece? Não, eu conheço. Mas o senhor conhece como? Ele falou, não, eu conheço porque eu vivi em São Paulo. Eu morei em São Paulo na época da Revolução, ele tinha aqui uma fábrica de extrusora de plástico. E conheço bem o São Paulo, assisti aquele jogo dos 4-1 contra o Santos, em que o Santos acabou abandonando o campo. 1963. 1973. Pelé fugiu. E ele tinha alguma simpatia já pelo clube, pelo São Paulo. Ele disse, pois é, presidente, nós gostaríamos muito de participar, mas com chances, né? Na Sul-Americana, que os brasileiros são muito discriminados. Mas nós temos muitos problemas, sabemos que a arbitragem nem sempre é honesta, a violência, o problema do doping. Bom, o Paulinho descreveu todos os problemas. Ele virou para mim e falou, olha, não se preocupe com isso, você arruma um time para ganhar a competição, o resto você deixa, você não vai ter nenhum problema dessa ordem, dessa natureza. A questão, para ficar clara, não era ser beneficiado, é não ser prejudicado. Não ser prejudicado. Né? Era só isso. Doravante ocorria. A competição nesse sentido não era séria, né? E nós éramos discriminados, os brasileiros eram discriminados. Né? Então, o bastidor é muito importante, né, presidente? Pois é, bom, nós avançamos tanto nesse relacionamento que ao final, já quando estava saindo do São Paulo com todos esses títulos, ele me convidou para ser compadre, né? Convidou para ser padrinho do filho dele. Olha, então me tornei compadre dele, né?
Então você vê que a nossa amizade O realmente presidente da se Conmebol estreitou. virou um admirador. Virou admirador de São O Paulo. presidente do São Paulo Não, e do time que torcedor, conquistava tudo. e torcedor, inclusive. Olha só. Para você ter uma ideia, eu já não estava mais lá em 2005, quando o São Paulo ganhou o terceiro título. Na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense aqui, toda a Sul-Americana estava na minha casa, no jantar na minha casa. Todos, Que sem maravilha. exceção. Estavam todos na minha casa. Quer dizer, o pessoal daqui, da direção, na época, não tinha nem conhecimento disso. 12 anos depois, eles foram procurar o presidente Pimenta. E quando chegaram no estádio, foram me perguntar a mim aonde era que eles deveriam sentar, porque o pessoal da diretoria da época não sabia nem quem eram. Não sabia quem eram as pessoas. Foi a época que cunhou-se a célebre frase, né? El Morumbi te mata. É o Morumbi Temata. Pois é, e mais uma curiosidade, né? Isso até a gente tem que respeitar a opinião. O Tele era contra. Eu lembro disso. Não, o Tele era contra. Ele não gostou, não queria. No primeiro jogo, na classificatória, nós estávamos naquela fase classificatória contra o Criciúma, ele escalou um time misto porque ele estava dando preferência ao Campeonato Paulista. E o Jairo Lenze deitou e rolou em cima da gente. Ele Né? deitou, Lembra perdendo disso? 3-0. É né? verdade. Aí vieram para cá ainda e deu uma entrevista, não estou falando mal aqui, estou fazendo reminiscências, né? Porque as coisas são tão antigas que. Né? Os E depois, bastidores- depois ele prestou tanto serviço Sim, a nós, né? Que nós perfeito. temos que reverenciá-lo, né? A memória dele, tudo que fez pelo São Maravilhosamente. Paulo, né? E mesmo porque foi o senhor que o trouxe, né? Foi. Só isso. Foi mesmo. E aí eu me lembro que ele ainda falou, deu uma entrevista antes do jogo, deu uma entrevista falando mal da Sul-Americana, que não era uma competição séria. Ele tinha lá uma lembrança ruim, né, do tempo em que ele, com o lembro. Atlético Mineiro, participou da competição. E nesse momento eu estava no campo, vendo as condições do campo. Entram o Wildo Nejar, que é diretor ainda hoje da Sul-Americana, e o Armando Marques, o árbitro. Presidente, vamos falar com você, tá? As coisas não estão bem. Já teve um susto, né? Nem o regulamento não tinha ali, era o primeiro jogo, né? O que acontece? Falou, não, olha, o São Paulo está a ponto de ser desqualificado da competição, o seu técnico está falando mal lá do presidente, da Sul-Americana e tal, e ele soube e tomou conhecimento e está pensando em punir o São Paulo. Nossa, eu esfriei, eu gelei. Né? Imagina. Mas imagina, mal estava começando já... Ele era sensacional, mas era ranzinza. Né? Nossa, o Porque cara ele sistemático. efetivamente Busca do ele não queria. E depois perfeccionismo. consagrou-se conosco, né? E se recuperou, né? Recuperou sua fama, né? E Perdeu a fama de consolidou. pé frio, Perdeu né? a fama de pé frio. Aliás, sempre contratei levei a meia para ele, né? Para vestir. Foi um casamento perfeito, né, presidente? Tele Santana e São Paulo. Foi, sem dúvida foi, né? Acho que provavelmente imbatível. A gente deseja toda a sorte do mundo e longa vida ao mito, ao Rogério Ceni enquanto treinador, que ele evolua, que ele adquira conceitos, que ele também está sendo uma nova experiência, né? E está aprendendo muito, mas a gente sabe que ainda existe muito a buscar, e você, São Paulino, você, torcedor, é o principal membro da comissão técnica do Rogério hoje. É verdade. O Bailey, sensacional, vindo com certificação UEFA, o francês que está junto com o Rogério também, mas a torcida do São Paulo nesse momento de instabilidade, onde o São Paulo ainda não encontrou um padrão de jogo, onde o São Paulo ainda não encontrou fio uma condutor, consistência, né? uma confiança, teve momentos esporádicos. Então nós, enquanto torcida, nesse momento para o Rogério, é fundamental, até porque o Rogério provavelmente teve como primeiro mestre O Tele Santana. o Tele Santana, né? Nas categorias de base do São Paulo, vendo o Zete nos treinamentos, vendo aquele cara perfeccionista. E o Rogério é um cara que absolutamente luta pela vitória incessantemente. E teve um grande espelho, o primeiro grande espelho da vida dele foi o Tele Santana, repito, contratado na gestão do Pimenta. Rogério Ceni também chegou em setembro de 90 com o Pimenta. E com muita dificuldade, viu, Carlinhos? 5, 6 meses do São Paulo. E com Sim. muita dificuldade, porque nós não tínhamos disponibilidade naquele momento. Eu lembro Pois disso. é. Então nós recebemos o auxílio, a colaboração do Hamilton Dias de Oliveira, que chamávamos de HDO, né, que era um São Paulino Uhum. de escola, e era o dono da IBF, né, que era a nossa patrocinadora Sim. de camisa. E ele nos ajudou a fazer um contrato paralelo com o Tele Santana. Né? Indústria Brasileira de Formulários, né? Brasileiro de Formulários. É. Ele complementou o salário do Tele. Né? Então, assim foi possível até trazer o Tele Santana. A gente faz uma analogia temporal e, de uma certa forma, é até muito parecido com o que acontece hoje, aquele ano específico de 90. Assim, nos últimos anos, o São Paulo, que tem vivido um processo de perpetuação do poder, isso a gente não está falando só da administração Leco,
mas das pessoas que dirigem o São Paulo desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. E que se repetem lá. Que se repete e que só alternam as cadeiras de governança, né? De governança. E aí, em 90, o São Paulo também vivia um período muito parecido, porque viveu 2 mandatos do Aidar, excelentes, diga-se de passagem, excelentes. É verdade. Com os menudos do Morumbi, com a contratação do Falcão, com a contratação do Raí, com títulos importantes, porque naquela época, e você disse assim das gerações mais jovens, o Campeonato Paulista tinha um valor potencial tão grande quanto o brasileiro. É verdade. As finais eram sempre de 100 mil pessoas no Morumbi. É verdade. Aquela questão de quem tem mais títulos, de quem vence mais clássicos, de quem leva mais torcida, tudo isso encantava o futebol paulista. O São Paulo foi paradigma quando venceu a primeira Libertadores, que aí o cenário mudou, o futebol brasileiro percebeu que poderia ser maior. Exatamente, e a não ficar regional. Internacional, né? Passou a ser maior que a regional. Tanto que tinha questão de calendário, às vezes coincidia as competições como coincidem agora, Libertadores passou a ser anual, ok. Mas em muitos anos era no mesmo semestre. Então, o clube que estava na Libertadores preferia a Libertadores em detrimento do campeonato estadual. Coisa que era inimaginável pensar nos anos 80 e no começo dos anos 90 também. Mas por que eu disse que era parecido? Porque naquela época o São Paulo então vinha de 2 mandatos muito bons do Aidar, de um início de mandato positivo do Juvenal, com título de 89, mas aí foram 2 perdas consecutivas de Campeonato Brasileiro e o pior campeonato paulista da história, e o São Paulo financeiramente muito mal. Não, o São Paulo estava bem financeiramente. Então, mas aí fazendo... Mas Okay. entendi, na transposição, Isso. para o início de 90. Isso. Não, o São Paulo tinha muito dinheiro, vendeu, não era comum vender os jogadores para a Europa. Perfeito. São Paulo vendeu Silas e Miller. Naquela época era uma fortuna, $4 milhões. E foram repatriados. E nós estávamos vivendo um regime, foi repatriado. um regime de inflação muito forte, então nós tínhamos aquele overnight, então o dinheiro em caixa tinha rodo. Quando ele percebeu que não ia se reeleger, então ele torrou todo o dinheiro. Essa é a verdade. Entendi. E deixou, Aí esvaziou tá o caixa. Então ficou difícil para quem assumiu. Para quem assumiu. Que a informação que a gente sempre teve é que no início do seu Foi mandato... muito difícil. Olha aí, galera. Complicadíssima. Mais um dado que vocês estão sabendo de primeira Bastidores mão, de aí, bastidor que ninguém sabia. Ou gente seja, não tinha vendemos ideia. Silas e o Miller, uma grana absurda, e quando viu que não ia se reeleger, né, o Aidar, ele o Juvenal. Desculpa, o Juvenal, ele torrou o dinheiro, então. Esvaziou o caixa. Então, presidente, e aí eu fiz... O financeiro, o tesoureiro, há 90 dias que tinha sido dispensado, não tinha sido substituído. Nossa. Eu assumi 23 de abril, em 30 de abril já tinha folha de pagamento, eu digo, bom, mas era uma fortuna, né, para a época, né, proporcionalmente. Cadê o dinheiro? Não, ninguém sabia disso. Aí correndo para o Bradesco, né, para pedir dinheiro emprestado, com o aval, evidentemente, do presidente. Né? Ainda cheguei em casa e disse para minha mulher, olha onde é que eu fui entrar. Né? Você acha que se o Bradesco tiver que executar a dívida, vai executar o clube, que é muito antipático, ou vai executar o avarista? É verdade. Então, ainda tivemos todos esses problemas. Aí o Bradesco me ajudou muito, porque o presidente lá me mandou 12 supervisores para organizar os recebíveis, né? Para a gente saber o que tinha para receber, o que não tinha. Então, a dificuldade foi imensa inicial, né? Ou seja, desde aquela época, então, o senhor já está acostumado a concatenar, né? a trabalhar com equipes e reverter quadros Eu negativos. sou predestinado. Né? Perfeito. Embora eles digam que as dívidas diminuíram, mas não é bem assim. Então, né? e aí só para concluir o raciocínio, o porquê da analogia. Que Aidar e Juvenal, final dos anos 80, tiveram um período de glória, mas esse ápice se tornou declínio, né? E, de uma mesma forma, é o que a gente assiste nos últimos 9 anos. Que o Juvenal também teve um período de glória espetacular, enquanto diretor de futebol, enquanto presidente, trihexa, façanha que talvez jamais seja alcançada por um presidente conquistar 3 títulos brasileiros consecutivamente. Né? Como diretor de futebol ainda... E muitos dizem em período de eleição, mas presidente não ganha, quem ganha é jogador, quem ganha é técnico, quem ganha é todo mundo. É uma equipe. Juvenal Juvencio é o presidente do Trihexa. É verdade. José Eduardo Mesquita Pimenta é o presidente do Bimundial. Carlos Miguel Aidar é o presidente do Campeonato Brasileiro de 86. Saudoso e querido Marcelo Portugal Gouveia é o presidente tricampeão do mundo.
A gente não pode descartar os protagonismos por questões eleitorais. E tirar o Vamos mérito reconhecer dessas que esse pessoas. direito sempre. Não, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Mas o regime é presidencialista, né? A última palavra é sempre do presidente. É Se o verdade. presidente não for bem, É isso depende aí. da capacidade e da competência dos seus. Né? Perfeito, não, perfeito. E aí, eu só para concluir aquela questão da analogia, né? Se naquele tempo a gente viveu o ápice e declínio, agora também, tanto que nas campanhas de 2013 e 2016, o São Paulo teve uma grande dificuldade no Campeonato Brasileiro. A torcida salvou o time mais do que ninguém. O São Paulo bateu muita cabeça em termos administrativos, em insistências com técnicos que não deveriam ser planejados naquele momento. E Com jogadores com que não... elencos extremamente desequilibrados, com jogadores que não eram à altura do São Paulo Futebol Clube. E hoje, 23 de março, após uma coluna do PVC no dia anterior ter dito que a dívida do São Paulo havia diminuído, hoje ele faz uma outra coluna dizendo que a dívida do São Paulo, se retrata, inclusive com o Barreto, e se retrata, né? isso, faz uma retratação dizendo que a coluna errou ao dizer que a dívida havia diminuído, mas que a diretoria havia dito que havia diminuído, quando ele fala num passivo real de 283 milhões, que é muito dinheiro. É um acréscimo de 12% no valor total da dívida que a gente tinha do ano passado para cá. Então, pois é, e é uma situação espinhosa, né, presidente? Tanto em 90 quanto agora, mas ao mesmo tempo, a gente está falando de um clube que é uma nação. Eu acho que quando o senhor assumiu o São Paulo pela primeira vez, o São Paulo estava se constituindo com uma torcida que estava naquele momento começando a ultrapassar a do Palmeiras. Pelos títulos da máquina tricolor e pelos menudos do Morumbi. De 80 até 90, Isso, né? A máquina tricolor 80, 81, depois os menudos 85 em diante. E depois teve esse grande problema. A pior campanha da história do Campeonato Paulista, enfim. De uma mesma forma, essa torcida continuou crescendo. Mas você há de estar lembrado, vocês estão lembrados, que nós fomos transferidos, né, porque não havia rebaixamento. No regulamento, Exatamente. Nós Com certeza. Ótimo esclarecimento mais uma absolutamente vez. não mexemos no regulamento. O regulamento de 90 Na verdade, já não previa rebaixamento, 91, infelizmente... Nós ganhamos a divisão B, nos candidatamos, nos credenciamos à divisão A e ganhamos também a divisão A. É verdade. Dois. Eram 2 troféus distintos. Eu me lembro que da B era Hermílio de Moraes, Isso. Ganhamos os dois. É verdade. Entenda-se que B e A... Não é série. Ou módulos verde e amarelo, Isso. não eram divisões diferentes, eram módulos diferentes, Que onde se disputavam classificaram na oportunidade de 91 5 clubes do módulo verde, 3 clubes do módulo amarelo, e o São Paulo atropelou todo mundo depois. Bateu o Palmeiras, bateu o Corinthians. Como que um time que teria sido rebaixado no ano anterior seria campeão do ano seguinte? Impossível. Não tem nem como. É impossível. Exato. Mesmo campeonato eram 29 clubes, nós ficamos em 17º, não tinha como do 17º cair até o 29º. Exato. É um negócio absurdo, né? Mas enfim, lendas do futebol criadas pelo anti-são paulinismo e que a gente está aqui sempre na opinião para mostrar a verdade dos fatos. E é aquela coisa, né? Leite com manga mata, né? Segundo alguns, continua matando, e São Paulo, para esses caras aí que acreditam nesse tipo de conversa, caiu e vamos dizer, né? Os miseráveis sempre procuram os mais miseráveis para sentir menos miseráveis. Então, para eles que já caíram, tem que falar que a gente caiu para eles se sentirem mais no grau também. Mas, em suma, vamos voltar para a trajetória. Que aí a analogia feita, presidente, espinhoso em 90... espinhoso agora. Qual é o desafio de ser presidente do São Paulo? Eu, na verdade, fui movido exclusivamente. A minha candidatura não é para enriquecer o meu currículo, né? Meu currículo já é bastante rico, né? Evidente que gostaria e pretendo, se for eleito, pretendo enriquecer esse currículo. Mas esse não é o propósito primeiro, não é a meta principal, né? Agora é reconstruir o São Paulo, né? É fazer o São Paulo reviver esse período, né? E a sua grandeza, né? São Paulo hoje está sem credibilidade, não é? Sem confiabilidade, não é? Haja visto até a dificuldade em gerar patrocínios, né? Então, o principal motivo agora, a meta principal, a primeira é reconstruir o São Paulo, né? Perfeito. Olha só, a gente... Esqueci de falar aqui. Você está vendo esse copo do mestre? Copo do mestre. Quem está assistindo a gente está no Twitter com a hashtag Opinião Tricolor, está concorrendo. Amanhã a gente vai sortear
na rede social, beleza? E aproveitando já o gancho que você falou do copo do mestre, o comitê da campanha Volta Pimenta está ofertando aqui para 50 pessoas, ó. 50 pessoas que entrarem no perfil aí do Twitter Volta Pimenta, tá? As primeiras 50 pessoas estão concorrendo, não, vão ganhar essa camiseta ofertada pelo comitê, tá bom? Deixaram o endereço aí. Não, é o seguinte, eu acho até melhor nem passar o endereço aqui agora. Tá. Quem está assistindo, eu sei que a audiência está massacrante aí na internet, só entrar no Twitter, clica no DM, no DM do perfil Volta Pimenta, tá? E manda seu nome e seu RG, tá? Os 50 primeiros vão receber uma senha para retirar essa camiseta lá no comitê do Pimenta, tá bom? Ó, são 50 camisetas Volta Pimenta. Beleza? Legal. Ó, só para passar o Twitter certinho, é volta_pimenta, ok? Então, 50, né? 50 camisetas. Ok. Em mensagem direta, tá? DM. Manda por DM o seu nome e o seu RG e os 50 primeiros vão ganhar as camisetas. Bom, legal. Ainda falando da sua primeira passagem pelo São Paulo e da segunda também, eu lembrei de um amigo seu, Paulo, Opa. o Sombra. Ah, o Sombra. Certa vez eu estava ouvindo o estádio 97, isso tem algum tempinho já, tá? Não sei nem te precisar os anos. E um dos integrantes corintianos da mesa fez o seguinte comentário com ele, tirou uma onda pelo título que o São Paulo perdeu do Vélez em 94. O senhor já tinha saído já não era mais presidente. Mas já tinha deixado um grupo encaminhado. Deixei tudo. Ficou o Tele, ficou o time. No Paulista também em primeiro lugar. Isso, classificaram para a Libertadores. Só já não era mais presidente. Sim. Ano que o São Paulo também ganhou a Copa Comebol com o expressinho do Morumbi. Mas, aliás, era o Muricy se lançando naquele momento como um cara que iria marcar a época A sequência do Tele em virtude até do adoecimento. O mestre e o discípulo, né? Mas então, aí o Sombra, ele foi espetacular na resposta que ele deu pro Mano, que ele disse, o seguinte, ele falou, velho, eu não me lembro, obviamente, as palavras, né? Mas ele disse o seguinte, cara, em 92, o São Paulo tinha sido campeão da Libertadores e do mundo. Não satisfeito, em 93, foi de novo, cara, campeão da Libertadores e do mundo. Se fosse 94 de novo, claro que seria, né? Mas o São Paulino já estava tão orgulhoso, tão maravilhado, tão encantado com toda aquela magia que a gente estava vivendo. Não eram só os principais campeonatos, mas todos que faziam parte de grandes decisões da época, como pegar uma Supercopa contra o Flamengo com o Morumbi lotado. Mas, Carlos, isso que eu ia falar, vocês não falam da Supercopa, era o melhor campeonato da época. Foi sensacional, porque reunia... Sensacional. Os campeões da Libertadores. E que final fantástico, né? Que final fantástico. Meu Deus do céu. Era a nossa UEFA, com mais de 100 pessoas, né? 100 mil pessoas dentro do estádio. Aí as duas Recopas que o São Paulo ganhou, a primeira em cima do Cruzeiro, e a segunda em cima do Botafogo. Mas impressionante que a Conmebol teve que se virar para conseguir uma final de Recopa São Paulo e Botafogo. Porque o que era a Recopa? O campeão da Libertadores contra o campeão da Supercopa. É verdade. E o São Paulo tinha ganho os dois em 93. E teve que arrumar um jeito de... Então, presidente, até na Conmebol o senhor bagunçou tudo de tanto título que ganhava. E eu recebi você sabe, né, uma condecoração. Sim. Ela está lá no comitê, né? Eu, o presidente do Olímpia, se não me engano é pai desse Domingues, que é o atual presidente da Sul-Americana, da Conmebol. Nós fomos dois maiores ganhadores de competições de certames da América do Sul. Nós fomos condecorados como heróis da América. Nós temos uma condecoração muito, muito bonita. Os dois muito... maiores presidentes campeões da América do Sul. da América. Perfeito. Gente, vamos para um primeiro break, Sérgio? Na volta a gente começa a falar de campanha e propostas para o São Paulo.
gente está aqui hoje na Vila Madalena para a gravação do primeiro comercial de Multigripe. Ação! Tá uma correria grande, são muitas tomadas, muitos lugares diferentes. São mais de 140 pessoas envolvidas nessa filmagem. A gente tem 15 locações, 4 deslocamentos, 5 picapes, um caminhão de gerador, um caminhão de objeto, 28 vans, 60 figurantes. Essa campanha ela vem para comunicar o grande diferencial de Multigripe, que é o conceito de multissintomas. Então, além dos sintomas físicos da gripe, Multigripe também ajuda você a não perder uma oportunidade, um programa legal e continuar a sua vida normalmente. E vem celebrar a atitude dessa pessoa, né, que assume aí essa postura positiva de, mesmo com gripe, tomar um Multigripe e curtir o dia. A agência é responsável pela campanha NBS. A gente teve mais de 15 caminhos, foi eliminando até chegar a 3, e aí esse aí se destacou, porque acho que é o mais otimista, é o mais pra cima, é o mais positivo. O briefing que a gente passou foi um grande desafio, né? Multigripe é uma marca que já vende bastante como produto, mas não tem aquela pedida por parte do consumidor, e a gente quer transformar esse produto numa marca que seja relevante e diferente do que tem hoje dentro do mercado. A gente queria falar com essa mulher, que é a mulher que leva o produto para a farmacinha de casa, que é a decisora de compra no ponto de venda. É uma mulher que sabe exatamente o que ela quer e que não vai deixar uma gripe derrubar ela. Atenção! Quem fez o filme foi a Zero. Vem! Tem bastante trabalho de pós, tem fogos, tem papel picado. Mas eu acho que a parte mais trabalhosa do filme é o som. Ele tem que estar presente, cheio, porque é uma celebração, mas também ele tem que ter o som pontual, né, de cada um que está na cena. A senhora de vermelho, sua vez. Prédio de 30 andares, olha a Ana aí. Vamos todos celebrar quem não se deixou abater pela indisposição. O mais bacana dessa campanha é ela ter um tom super positivo, das pessoas estarem comemorando junto com a Ana, o fato dela não se deixar abater pela gripe e curtir a vida. Essa forma de vender esse conceito e o que a marca quer mostrar para o consumidor foi perfeita e foi super bem avaliada em pesquisa. A gente está com um grande filme na mão, uma super produção, tenho certeza que esse filme vai dar o que falar. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Estamos de volta. Opinião Tricolor para você, sempre às quintas-feiras às 8 horas. Hoje recebendo o nosso querido presidente Pimenta aqui para falar das suas propostas, dos seus planos, contar um pouquinho da sua história. E nesse bloco, né, Paulinho, a gente vai falar justamente daquilo que mais interessa o São Paulino, que é o São Paulo no presente, o São Paulo para o futuro, quais são os pilares que o Pimenta pretende levar para a administração, caso seja eleito. E abrimos as portas, digo mais uma vez, o presidente Leco está com a seleção brasileira, caso queira vir aqui no Opinião Tricolor, terá o mesmo espaço, terá a mesma guarida para falar das suas propostas para a governança do São Paulo. E a gente vai começar a debater isso, então, agora com mais propriedade. Certo, meu? Vamos lá, é isso aí. Chegou a hora. Maravilha. Antes eu queria dizer pro presidente e para a nação São Paulina o seguinte, como a gente respira muito o São Paulo nas nossas vidas, presidente, a gente estuda muito o São Paulo também. Até em off a gente estava comentando do nosso compromisso aqui do Opinião Tricolor, que já relatou todos os títulos do São Paulo desde 1931 até os dias atuais, que vai fazer agora, nesse ano de 2017, um retrato dos 100 maiores ídolos do clube, que vai ter um quadro do Paulinho Heve sobre todos os mitos negativos aí, as lendas e mentiras criadas a respeito do São Paulo. Então, o Paulinho vai desconstruir a deciclopédia. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente vive numa era em que as coisas acontecem muito rápido. E a memória coletiva, em tempos de internet, em tempos de muita informação, às vezes a gente acaba se esquecendo de algumas coisas muito... que no momento são difíceis, mas que aí já se sobrepõem às outras e outras e outras, e a gente acaba até se esquecendo para ver o tamanho da diminuição da força do São Paulo no cenário do futebol brasileiro nos últimos anos. Isso dói demais enquanto São Paulino, porque ainda nós somos o maior clube brasileiro. Ainda nós somos o mais vencedor. Ninguém é trimundial. Temos um tri da Libertadores conosco que precisou do Pelé para isso. Somos hexa sem nenhum asterisco, como aquela conta maluca de 4+1 igual a 9, aquelas coisas loucas, ou o esveitão da vida. Mas então, presidente, a gente tem alguns dados aqui para a gente entender o quão difícil a situação do São Paulo se tornou nos últimos anos. A começar pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos a façanha do Trexa, espetacular, mas depois 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, lutando para não cair, 14, 15, 16, lutando para não cair, juntando Sul-Americana, juntando o Campeonato Paulista, onde nós caímos 4 vezes para o Santos. Nossa. O Santos, que é o nosso maior freguês histórico. O clube que o São Paulo mais venceu em toda a história foi o Santos. Foi o Santos. Foram 130 vitórias. O Santos está na 103ª agora. Mas nos últimos anos, a gente se tornou absolutamente freguês dos caras em mata-mata. Começamos muito bem o Campeonato Paulista, foi o grande momento do Rogério, esse início de trabalho, vencendo o Santos na Vila. Um São Paulo ainda em formação, um Santos ainda em formação, mas o Santos não perdia lá há muitos anos em clássico de campeonato estadual. 8 anos que a gente não ganhava lá, né? Então, além do nosso tabu, tinha o tabu deles também em campeonato estadual. Então foi uma boa façanha do São Paulo, mas o São Paulo pés no chão, porque era o São Paulo que já tinha tomado de 4 do Audax, era o São Paulo que mostrou ainda aquela falta de consistência e de confiança no Allianz. Né? Então nós caímos 4 vezes para o Santos no Paulista, caímos 2 vezes para os rivais de preto, lamentavelmente. E uma das vezes até com uma infelicidade muito grande do nosso presidente atual, que foi provocar o grande ídolo dos caras, o cara que levou muito dinheiro para lá. E o Ronaldo ficou absolutamente possesso na oportunidade com o presidente Leco em 2009. E, enfim, caímos para times menores. No Campeonato Paulista, você ser eliminado por Audax. Palhaçada, né? Você ser eliminado por Penapolense.
Isso não é São Paulo Futebol Clube, desculpa. Avaí. Na Sul-Americana, na Copa do Brasil, onde tivemos Juventude. eliminações para Juventude, para Curitiba, Time da para Série Avaí, C, cara. Time da Série C, impressionante. para Bragantino. Então, assim, tudo isso que nos remete à memória coletiva, que hoje a gente acaba se perdendo, mas o fato, presidente, é que desde o Triexa, Desde 2008, para ser mais exato. Né? isso, a partir de 2009, o São Paulo disputou 30 campeonatos. Perdeu 29. Mas não é o fato de perder 29. É como perdeu, não é isso? Além de como perdeu, não chegou em uma final, a não ser a Sul-Americana 2012, que venceu. 30 campeonatos, 29 eliminações sem uma final. O São Paulo nunca viveu isso em 87 anos de história. É verdade. E aí eu repito, não é só culpa da administração atual. É a perpetuação que essa administração representa. Por quê? Foi assim com o Leco, mas foi assim com o Carlos Miguel Aidar, que foi trágico no seu segundo mandato, no seu terceiro mandato, melhor dizendo. Foi assim com o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. Então, essa dança de cadeiras e esse discurso arrogante, o soberano, aquilo que nos acometeu a partir de 2008 e fez com que todo clube que vence muito tem ascensão, ápice e declínio. Todo clube do mundo. E o São Paulo não é diferente. O São Paulo está vivendo, infelizmente, o que o Palmeiras viveu na era Mustafa. O que o Milan vive lá fora. Com o Berlusconi, que está se libertando só agora. Com o que o Corinthians viveu na era do Alibi. É verdade. Tiveram períodos gloriosos, mas depois a casa caiu, literalmente. Segunda divisão e tudo mais. Então, assim, diante de tantas desilusões que a nossa memória coletiva às vezes nem permite lembrar de todas, mais uma vez eu pergunto, qual o tamanho do desafio de assumir a presidência do São Paulo? Exatamente isso que você falou. O desafio é enorme, né? Nós somos, de fato, o São Paulo está numa decadência enorme. E o que mais me preocupa é o esvaziamento da torcida, né? Porque é tão difícil conquistar a torcida, né? E a gente sabe que é através de títulos, porque o futebol precisa ganhar sempre, né? O clube precisa ganhar sempre. E isso é que constrói o clube, né? Isso é que dá expressão, grandeza ao clube. E o que me preocupa é isso, o esvaziamento da torcida e essa decadência que São Paulo. Né? O São Paulo está num plano inclinado, né? É intolerável isso. Nós vamos reverter essa situação de qualquer maneira, né? Bom, primeiro as finanças, né? Porque sem uma situação financeira saudável, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Perfeito. Então esse é o primeiro passo. A gente recebeu aqui da sua coordenação de campanha os chamados 10 pilares principais de governança, caso o senhor seja eleito. O primeiro deles fala, e é a nossa bandeira desde sempre. É o que eu ia falar agora, em tempo e sendo justo, é uma bandeira de muitos da situação são paulina também. Já comentamos do Mansur aqui, que é um cara que defende a questão do novo estatuto com unhas e dentes, que defende o futebol mais moderno através da Sociedade Anônima de Futebol, enfim. Então, como primeiro item, presidente, a gente tem a implantação imediata do novo estatuto. Sem dúvida, vamos implementá-lo. Com certeza. Fundamental para o São Paulo. Fundamental. Descentralização do poder, né? Acho muito interessante. Tem que haver um presidente, né? Mas a descentralização do poder, né? A profissionalização da gestão, né? O compartilhamento das decisões, isso eu achei absolutamente importante. Então, na sua visão, o estatuto tem que ser implementado cumprido em 100%, sem 100% nenhum e até retoque. alterado para melhor, se for o caso. Né? É uma primeira experiência. Né? O regime sempre foi presidencialista, mas eu acho que é uma primeira experiência que nós vamos implementar. Não tem dúvida nenhuma. Hoje em dia, presidente, eu até fazer um adendo nisso tudo que o senhor está falando, a grande preocupação da maioria, minha inclusive, é que hoje em dia muito do que se fala em eleição tem a ver com cargos, com nomeação de pessoas, com favores, com um monte de coisa que é tão em moda, que acontece em todos os setores da sociedade. Infelizmente, a brasileira é a que mais se utiliza desse estratagema, vamos dizer assim, e deveria ser diferente, inclusive no São Paulo, para poder melhorar. O senhor tem uma visão clara que realmente não pode mais haver esse tipo de apadrinhamento, tipo de... Olha, é tão clara,
Paulinho, que nós estamos há quantos dias da eleição? Não sei, porque não marcaram ainda. Na segunda quinzena. Certo. Mas disseram que provavelmente será no dia 18 de abril. Então, há menos de um mês. Eu não tenho nenhum cargo oferecido, não tenho nenhum compromisso com ninguém. Eu não tenho nem o vice-presidente da minha chapa, nem o presidente do conselho. Então, não tenho compromisso absolutamente com ninguém. Fechado com nada e ninguém. Nada com ninguém. Algumas pessoas cobram justamente isso. Quem é o vice-presidente da chapa? Quem é alguma diretoria já constituída? Primeiro que nós estamos falando, acho que, de um modelo de gestão profissional. Exato. Segundo o que eu acho, e do pouco que a gente conhece da política interna do São Paulo, que você negociar cargos é você negociar votos. Negociar votos. Eu acho que a gente está na hora de pensar em termos profissionais e não tanto no poder pelo poder. Eu estou vendo aqui, até aqui no seu segundo item, que diz assim, implementar a gestão profissional no clube, onde o mérito fale mais alto que a política. É a meritocracia, né? Certamente será alguém... Os que vão ocupar lá, nós vamos imprimir um sistema, né, de governança corporativa, né, com transparência, sobretudo, né, seriedade. Né? Então, os que vão ocupar os cargos têm que ser qualificados, né? Vão ser selecionados no mercado e vão ser qualificados. Né? Até porque é uma exigência do novo estatuto. Né? Uma exigência em termos, né? Porque esse convite é facultativo. Mas a formação das diretorias executivas, né? Para complementar... Até 9 diretorias, né? Mas contratados, eu pretendo só colocar profissionais lá. Profissionais do mercado. Maravilha. Isso é um compromisso assumido. E não tem, compromisso assumido, não tem compromisso com ninguém. Okay. Muito bom. Agora, Carlos, você falou uma coisa que eu tenho que falar. Por que nós também não escolhemos ainda, não indicamos o vice-presidente? É porque estamos... Quer queira, quer não queira, o sistema eleitoral é esse. Nós temos que captar votos, né? Certo. Então, aqueles que trouxerem votos para nós, para consagrarem a nossa eleição, teremos alguma preferência nisso. Claro, questão de apoio. Agora, sim, que esse apoio seja ideológico, não seja um apoio do poder pelo poder. Exatamente. Né? Porque o poder pelo poder fez essa dança de cadeiras que fez tanto mal ao São Paulo nos últimos anos. O item 3, o senhor diz aqui que pretende promover a independência do clube para uma gestão mais voltada para os sócios. Isso é uma bandeira que a gente tem falado há muito tempo também. Gestão São Paulo social, gestão futebol do São Paulo. Qual que é a importância disso, presidente? A importância é essa, que o futebol é um futebol profissional, uma atividade profissional, né? E o clube é um clube social. Então, eu acho que tem que dar mais independência para o clube, mais autonomia, para que o clube ganhe corpo e tenha uma gestão própria. Né? Agora, hoje o que acontece é que as coisas se confundem, né? Porque o conselheiro é eleito no quadro social e depois vai eleger o presidente de São Paulo Futebol Clube. Né? Então, isso gera uma certa dificuldade, né? Na prática. Às vezes não existe tanto o envolvimento do conselheiro com os assuntos do futebol. De interesse do futebol. Do futebol, exato. Tá. Entendo perfeitamente. O item 4, integrar a base ao futebol profissional para reduzir custos e aumentar a eficiência. Essa integração seria total? Seria total. A meu ver, seria total. Eu acho que, inclusive, dos dois centros de treinamento, né? Tanto da Barra Funda como de Cotia, né? Uma administração centralizada, né? E até custos, né? Eu acho que os custos também devem ser centralizados, né? Eu acho que isso nós vamos fazer e eu acho que é fundamental, né? Lá é um manancial de formação de jogadores, né? De geração de receitas, né? Geração de receitas é o que nós precisamos, né? E só precisa se transformar mais em resultados dentro de campo antes dessas vendas precoces, né? É assim, presidente, eu vejo esse assunto da seguinte maneira. Um dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona, eles promovem tão bem essa questão base profissional ao longo de décadas. Ao contrário do Real, por exemplo, né? Que só compra jogadores consagrados e gasta uma fortuna. Né? Exatamente. Não que o Barcelona não gaste muito também, mas veja bem, o Barcelona tem uma coisa sensacional, que é a aplicação da filosofia. A filosofia de jogo, a forma de jogar. E aí vamos falar de novo das gerações mais novas, Paulinho. Muita gente viu o Barcelona do Guardiola. Tic-tac, coisa espetacular, a valorização da posse de bola. Isso começou com Johan Cruyff lá atrás, enfrentando uma certa Ferrari. São Paulo, no começo do jogo, era impressionante a posse de bola do Barcelona. Ele disse isso, né?
Sim. Nós perdemos para uma Ferrari. Perdemos para uma Ferrari. Atropelados por uma Olha Ferrari. o tamanho do São Paulo naquela época. Então, assim, essa filosofia de base e profissional, até padrão de jogo, é isso que o Barcelona faz com uma excelência tão grande que envolve até a escola de treinadores. Você pega o atual treinador do Barcelona, ele saiu da escola do próprio Barcelona. O Guardiola, a mesma coisa. 100%, né? Então, olha o que é criar uma identidade, Paulinho. É verdade. Né? E aí a gente pensar isso para o São Paulo seria algo... Enfim, temos estrutura para isso, temos vocação para isso. E nesse momento o caminho é esse, né? Temos vocação é a formação, para né? isso. É a formação, não é a base, né? O São Paulo que já formou tanta gente espetacular. É o primeiro passo para o futuro novamente, né? Nós vamos repetir o que nós criamos lá atrás, porque isso é engraçado, né? É que ninguém se dá conta, porque não sabe a história do São Paulo. Todas essas coisas, né? Projeto Tóquio, essas coisas todas foram criadas dentro do São Paulo Futebol Clube. O primeiro clube ia ter um CCT independente do clube, tirar exatamente, descentralizar aquela coisa de jogador frequentar o clube e tudo mais, fazer um ambiente fechado, restrito. Tudo isso veio do São Paulo, tudo isso... Primeiro negócio do Refis, né? A criação do Refis, foi o São Paulo que criou. Então, como você disse, a gente tem esse expertise há muitos e muitos anos e nós mesmos ensinamos outros a fazer e não estamos se locupletando do que nós mesmos criamos, né? É verdade. Então, acho muito legal que o presidente tenha essa visão de implementar novamente a escola que o São Paulo Futebol Clube criou e ensinou os outros do Brasil, seus co-irmãos, entre aspas, né, a seguir os passos. E depois, Paulinho, veja, nós temos um CT fantástico, né? Eu fico feliz que o senhor tenha essa visão. E que pode ser ampliado, pode ser expandido, né? Exatamente. Nós vamos melhorar, sem dúvida nenhuma vamos melhorar. Presidente, chegamos no fundo de investimento tão polêmico que tem gente que critica, tá bom agora, né? Tem um elenco pra caramba. Fundo de investimento do São Paulo, o que é isso para o São Paulino entender melhor? Eu não entendo muito bem as críticas, né, o fundo. Tá. Nós temos uma situação hoje com uma dívida, né, que nós sabemos de quanto é. E como é que nós vamos pagar essa dívida, né? Fazendo economia no dia a dia, né? É muito difícil, né? Impraticável, né? Então, o futebol será destinado exclusivamente para o futebol, mas exclusivamente para o time profissional. Para nós liberarmos as outras receitas, os outros haveres do São Paulo para exatamente administrar o clube, né? Entendi. E as dificuldades, né? Amortizar a dívida, isso é importante. Isso no mundo todo hoje, né? Todos têm, não há clube que não tenha um fundo de investimentos, né, por trás, ou uma sociedade anônima, né, atrelado. O próprio Palmeiras, nessa recuperação, eles também estavam baseados num fundo, fundamentados num fundo de investimentos. Não foi só o dinheiro do presidente, do Paulo Nobre. Não é? Eles tinham um fundo de investimentos também que os ajudou, não é? E nós precisamos desse fundo. Ou seja, nós estamos pretendendo aí entre 100 e 150 milhões, não tem nada de... Não é nenhum absurdo nenhum isso. Absurdo. É viável, é viável. Nós já temos, de certa forma, encaminhado, pretendo que isso se constitua rapidamente, né? Nós dependemos da CVM, né? Da aprovação, mas nós vamos capitalizar esse fundo, a gente pretende que em 90 a 120 dias, se for possível, tenhamos o fundo já. Ou seja, galera, nós vamos ter então um fundo exatamente para gestão do futebol do São Paulo Futebol Clube. Não vai ser para cuidar de assuntos sociais ou qualquer outra coisa. Nada. Dívida de jogador, o dinheiro de jogador é com o jogador que você criar. Exatamente. Maravilha. Eu acho que linkado a esse item 5, a gente pode até falar dos 6 aqui, que é justamente quando o senhor fala da reorganização da gestão financeira e equacionamento das dívidas conforme consultoria e trabalho da Price. A Price fez uma auditoria e fez um levantamento, um estudo lá. Então nós já temos aí uma base. Já tem um diagnóstico. Já temos um caminho, um diagnóstico e um caminho, né, para com um colaborador que pagou por isso, que é criticado por justamente ter ajudado o São Paulo profissionalmente nesse sentido. Mas se a gente não tiver um mecenas, um colaborador, um apoiador, né? Qual é o crime? Né? Não vejo crime nenhum. Futebol mundial é assim, hoje a gente estava assim, comentando em off, tirando Barcelona, Real Madrid e Bayern com uma gestão mista, todos os times do mundo hoje tem a questão dos investidores. Nós falamos da reestruturação da dívida, né? Vocês andaram falando até com o financeiro do São Paulo. Você imagina a dificuldade dele? Por exemplo, o Itaú já não opera mais com São Paulo, não encerrou as contas, não opera mais com São Paulo.
né? E o diretor ainda fazendo uma análise das costas do São Paulo, diz que o São Paulo está enxugando gelo. Né? Enxugando Né? gelo. Relatório então, Itaú BBA. Agora né? você imagina, se você tiver um bom apoiador, né, financeiro, né, a facilidade que isso pode gerar de você ir ao banco e pegar num prazo razoável e a um custo razoável também, né? Isso com um bom apoiador, alguém que tenha contas grandes no banco, né, que tenha crédito, né? Mas qual é o erro, né? Não sei. Hoje imagina a dificuldade de São Paulo para renegociar dívidas. Né? Isso funcionou muito na história do São Paulo. Problema de crédito, de confiabilidade. Né? Exatamente, credibilidade. Isso funcionou muito na história do São Paulo, e aí a verdade precisa ser dita aqui e esclarecida, desconstruindo a deciclopédia, com o Laudo Natel no São Paulo, mas veja bem, o Laudo Natel é executivo. Não é o Laudo Natel político, que o Laudo Natel se tornou governador depois do Morumbi concluído. Não, mas eu não sei se vocês sabem, o Amador Aguiar foi nosso diretor financeiro. Pois é. O Luiz Silveira, vice-presidente do banco, era vice-presidente do clube. Exatamente. Nós tivemos vários do Bradesco. De novo, volto a falar aquela velha história. Para justificar estado arena dada, eles são obrigados a falar que nós ganhamos um estádio porque o Laudo Natel foi governador de estado. O Laudo Natel foi governador do estado de São Paulo em 1971, após o Morumbi ser inaugurado em sua integralidade, completamente quitado em 1970. Então, e antes só interinamente durante, não deu nem um ano, foram questão de meses. 6 meses. Isso, quando da queda do Ademar. Exatamente. Pois é. Então não se tem uma dívida retroativa, né? Dizendo que o Laudo Natel foi governador do estado em 71, com o estádio já quitado em 70, pago. Quer dizer, é uma coisa absurda que o pessoal fala. Né? Presidente, o seu item 7 fala aqui de trabalhar a marca São Paulo e separar a área de marketing da área comercial, para trazer mais retorno para o clube. O que nós observamos hoje, e até nós já fizemos esse tipo de crítica construtiva, é que o comercial do São Paulo funciona. Só que o marketing não pode ser atrelado ao mesmo conceito. São Paulo readquiriu marcas na camisa, chegou a ter 6 marcas, que teve problemas com algumas delas. Uma não pagou, a outra saiu antes da hora, agora teve uma que foi para o patrocínio para o patrocínio master, sai de uma omoplata, vai para um patrocínio master. Gente, mas o fato é que comercial é uma coisa... Falta de opção, né? Falta de alternativa. Falta de completamente alternativa. Não, eu fico imaginando as grandes marcas olhando o São Paulo e falando, credibilidade. Gente... Por que nós não temos um patrocinador master lá, mais expressivo? Né? Porque tem que haver vamos dizer, uma certa paridade, né? entre o patrocinador e o clube, né? Claro. Tem que ser bom para os dois, né? Tem que ser a expressão, né, do patrocinador tem que casar com a expressão do São Paulo e vice-versa, né? Então tem que ser uma coisa importante, né? Que se conjugue, né? E o São Paulo não tem conseguido isso. Bom, em outras coisas, o que nós estamos falando aqui é exatamente uma mudança nessa fase do São Paulo que era, do São Paulo que vai ser, preponderante para que isso aconteça, né, presidente? É aquilo que eu digo, sempre com profissionais, né, do ramo, né? Não é verdade? Porque o que a gente vê hoje em dia é uma descrença total do modo de operar o São Paulo. Meio improvisado, né? Meio amador, né? Muito amador. Improvisado, e olha né? que tem pessoas do ramo ali. O que eu acho engraçado é que, apesar de todo esse esforço, a gente não consegue mudar uma pecha que foi adquirida pelo São Paulo ao longo dos últimos anos, que é essa descrença, que é essa coisa. E olha que nós temos o Morumbi para ajudar, nós temos a terceira maior torcida do país. Quer dizer, é um absurdo. E nós perdemos aquele rótulo eterno de décadas, desde o advento do Morumbi, do clube diferente. Do clube que era gerido de forma excepcional. Do nosso casamento com a TAM, né? A TAM, né, crescendo, evolução, né, tinha a cor vermelha e branca, né? É verdade. E o São Paulo junto, né, naquele crescimento, né? Verdade. Uma coisa que casou, né? Rolim, Casou bem, né? Grande época. Basta dizer a diferença do século XX para o século XXI. E do século XX, desde o advento do Morumbi completo, tá? Desde 1970. O São Paulo conquistou 23 títulos. 23 títulos. Não falo dos seus 23, presidente. Mas, assim, 23 títulos de 70 para cá, considerando os seus 10. Você sabe que nós ganhamos até o Campeonato Brasileiro de botão, né?
Então, a coisa... Sabia não? Sabia? Enfim, não, se Na época, até o Campeonato Brasileiro de Botão nós ganhamos. Se tivesse campeonato de pebolim... Como vocês têm boa memória, fomos campeões dos aspirantes, lembra? Aspirantes era muito legal. O aspirantes era legal? Aspirantes era muito legal. Eu lembro bicampeão sul-americano infantil, lembra? Só para lembrar uma coisa ao senhor, que foi uma das datas mais memoráveis. Eu nunca vou esquecer uma manchete de jornal de uma segunda-feira. Assim, São Paulo 11, Palmeiras 3. Lembra disso? Nós enfiamos 7 neles nos aspirantes e 4 no principal. Uma coisa maravilhosa. 11 gols no mesmo jogo. Nossa. Na primeira final de 92, antes do São Paulo viajar para o Japão. E aí voltou se consagrando com o 2-1. Mas a gente está falando disso assim, porque foram 23 títulos e no século XXI, 7. Óbvio, nós vivemos 16 anos até agora do século XXI. A gente está falando de 30 anos do advento do Morumbi para cá. Completo, 30 a 16. Mas, mesmo com esses 14 anos de diferença, 23 para 7 é muita coisa. É verdade. É muita coisa. Porque em 70 foi campeão, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 2000. Chegou nesse século, a gente conseguiu, depois de um trabalho árduo, voltar para a Libertadores. Tivemos o ano fantástico de 2005, maravilhoso. Dr. Marcelo, Juvenal, Leão, Paulo Autuori, Rogério Ceni, o Triexa e depois a Sul-Americana. Anos depois, se o São Paulo não for campeão paulista esse ano, vai repetir o maior jejum de título estadual da história. Os 13 anos que aí seria da 2018, construção do Morumbi. Aí empataria. Né? 1957 a 1970. Então são marcas negativas que nós fomos construindo e que ainda construímos, que está na hora de virar essa chave. E quebrando todos os recordes negativos que nós tivemos. Né? Conseguimos quebrar um monte de paradigma que a gente tinha. Inverter uma história. Não invertemos a história. Em vez de ir para frente, nós voltamos para trás. Fomos capazes de perder para um time que nunca havia ganho de ninguém na vida inteira fora do país deles. Vieram aqui e ganharam da gente no Pacaembu. Uma palhaçada, né? 30 anos de strongest. Bom, vamos lá. O ponto 8, o senhor fala em administrar o Morumbi como unidade de negócio e implementar o conceito Match Day. O nosso estádio parou no tempo, apesar de amarmos o Morumbi. E uma coisa tem que ficar muito clara para o São Paulino: não deixem jamais que argumentem com você que o estádio é velho, que o estádio é ultrapassado, porque o estádio é a nossa razão maior de orgulho e é o que nos deu as maiores glórias até o cenário internacional. E mais, sempre foi o Maracanã dos paulistas, coisa que a arena nenhuma vai conseguir. E mais, se não fosse o Morumbi, até para os rivais, eles não teriam o tamanho que eles têm. Eles não teriam o tamanho que eles tiveram. E se o São Paulo teve que reformar o Morumbi um dia, foi justamente porque recebeu durante décadas mais de 100 mil pessoas e não teria nenhum adivinho para perceber que isso um dia poderia acontecer. O São Paulo foi, durante muito tempo, o Maracanã dos paulistas, o Mineirão dos paulistas. É verdade. E a sua gestão, que ganhou tantos títulos, foi acusada de não ter cuidado bem do estádio. Isso é um verdadeiro absurdo. Imagina. Desculpa, eu estou fazendo a sua defesa aqui, mas isso é um verdadeiro absurdo. Imagina. A gente só viveu glórias no Morumbi. Ô, Carlos, o que essas pessoas queriam? Que a gente interditasse o Morumbi? 100 mil pessoas lá. Você acha que ia correr o risco? Imagina. Eu colocar em risco as pessoas que frequentavam o estádio, 100 mil pessoas por jogo. E o Morumbi não foi só palco do futebol, presidente. Não, mas seria uma loucura, só de lembrar. Mas não seria uma loucura? Você graças ao Morumbi, o Papa veio para o Brasil aqui, foi se apresentar no Morumbi. Primeiro, o embrião de todos os shows de rock que tivemos no país desde então foi feito no Morumbi. O primeiro grande show, o mega show que botou a gente dentro do cenário mundial do show business, foi dentro do Morumbi, que foi o Queen. Queen, 1981. Ficou comprovado que o erro era de origem, né? Pois é. Pois é.
Então, mas a questão do match day, eu acho que é um conceito importante, porque a gente vai separar essa questão do estádio tradicional para elementos que você ofereça para o torcedor que hoje não existem. Quanto tempo que o São Paulo é refém da mesma esfirrinha com refrigerante caro? É verdade. E quanto tempo existe a discriminação? Em outros setores tem outro tipo de alimentação, mas a grande massa que vai na arquibancada não tem opção. O entorno do estádio, a experiência do torcedor de estar com os ídolos, tudo isso é match day. Talvez aí também esteja aí na sequência, né? O problema da modernização do estádio, né? Que a gente precisa sempre atualizar e modernizar, né? Sim. Isso aí, sem dúvida, né? Melhorar o conforto, né? O problema do estacionamento é fundamental, né? Nós precisamos dar um jeito. A logística, né? Nós precisamos dar um jeito. Essa E preocupação o acesso, né? Nós temos um bom relacionamento com o governo do estado e com a prefeitura também. Então, eu acho que nós vamos poder incentivar um pouco, inclusive a inauguração do metrô, né? Na estação Meu Deus do céu, calcanhar de Aquiles do Você imagina governo. isso? Se a gente chegou até aqui sem o metrô, você imagina a hora que esse metrô estiver funcionando perto do Morumbi. Que coisa maravilhosa que vai ser para o torcedor. Né? É verdade. Se a gente já tem essas dificuldades hoje em dia, e mesmo assim chegamos onde chegamos, imagina... Mas quando o governo senhor merece uma conseguir isso. cornetada até hoje por tantos atrasos, lamentavelmente. A gente falava de início da Copa no Morumbi, que o metrô já estaria lá em 2014. Então, autoridades, vamos ser justos, né? Ele tá lá, né? Tá largado. Não é porque é pro São Paulo, não é porque é pro Morumbi, mas é para uma imensa população daquela região, anos e anos aí, que isso não pode mais acontecer. Vamos pro último break, Sérgio? A gente volta aí para falar nos minutos finais aí das questões mais polêmicas do presidente Pimenta. Estamos indo bem, presidente? A gente está aqui hoje na Vila Madalena para a gravação do primeiro comercial de Multigripe. Tá uma correria grande, são muitas tomadas, muitos lugares diferentes. São mais de 140 pessoas envolvidas nessa filmagem. A gente tem 15 locações, 4 deslocamentos, 5 picapes, um caminhão de gerador, um caminhão de objeto, 28 vans, 60 figurantes. Essa campanha ela vem para comunicar o grande diferencial de Multigripe, que é o conceito de multissintomas. Então, além dos sintomas físicos da gripe, Multigripe também ajuda você a não perder uma oportunidade, um programa legal e continuar a sua vida normalmente. E vem celebrar a atitude dessa pessoa, né, que assume aí essa postura positiva de mesmo com gripe, tomar um Multigripe e curtir o dia. A agência é responsável pela campanha NBS. Então a gente teve mais de 15 caminhos, foi eliminando até chegar a 3, e aí esse aí se destacou, porque acho que é o mais otimista, é o mais pra cima, é o mais positivo. O briefing que a gente passou foi um grande desafio, né? Multigripe é uma marca que já vende bastante como produto, mas não tem aquela pedida por parte do consumidor, e a gente quer transformar esse produto numa marca que seja relevante e diferente do que tem hoje dentro do mercado. A gente queria falar com essa mulher, que é a mulher que leva o produto para a farmacinha de casa, que é a decisora de compra no ponto de venda. É uma mulher que sabe exatamente o que ela quer e que não vai deixar uma gripe derrubar ela. Atenção! Quem fez o filme foi a Zero. Tem bastante trabalho de pós, tem fogos, tem papel picado. Mas eu acho que a parte mais trabalhosa do filme é o som. Ele tem que estar presente, cheio, porque é uma celebração, mas também ele tem que ter o som pontual, né, de cada um que está na cena. A senhora de vermelho, sua vez. Prédio de 30 andares, olha a Ana aí. Vamos todos celebrar quem não se deixou abater pela indisposição. O mais bacana dessa campanha é ela ter um tom super positivo, das pessoas estarem comemorando junto com a Ana, o fato dela não se deixar abater pela gripe e curtir a vida. Essa
forma de vender esse conceito e o que a marca quer mostrar para o consumidor foi perfeita e foi super bem avaliada em pesquisa. A gente está com um grande filme na mão, uma super produção, tenho certeza que esse filme vai dar o que falar. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eis que voltamos e vamos agora para os assuntos mais polêmicos aí que envolvem a candidatura do presidente Pimenta. A gente já tinha avisado aqui antes que falaremos das propostas de governo, mas falaremos dos assuntos que dizem respeito aí às críticas que o senhor sofre. Bom, presidente, 20 anos depois, 2017 para 97, são 20 anos? Isso. Saiu uma matéria no Esporte. Juiz crava que Pimenta tentou lesar o clube, mas São Paulo absolveu. O que o presidente, o candidato hoje à presidência de São Paulo tem a dizer para a coletividade são paulina sobre esse episódio? O Carlos, exumaram o cadáver, né? 20 anos, né? O que acontece é o seguinte, o juiz não pode dar opinião e o juiz deve ser imparcial. Você pode ver, a fita foi desqualificada, era imprestável, houve uma perícia, essa perícia foi realizada por ordem do juiz, não fui eu que requeri essa perícia. Né? Quem requereu foi o juiz até imagino na época, que ele disse, olha, com isso eu vou mandar periciar a fita, porque eu acho que ele foi tão parcial, vou mandar periciar a fita que com isso eu mato o Pimenta. Né? E ele mandou periciar a fita, e o perito mostrou que a fita era imprestável, não? Era absolutamente legal e imprestável. Você imagina fatos que teriam ocorrido em 91, foram revelados em 94. Com que propósito? Só podia ser para injuriar e difamar. Por isso que eu movi a ação contra ele. E o juiz diz na sua sentença que a fita realmente é ilegal, mas que ele poderia usar como em defesa dele, em defesa própria dele. Ué, mas ele não usou em defesa própria, ele divulgou a fita com esses fatos caluniosos, né? E depois eu movi a ação, aí sim, mas a fita é imprestável. O perito do juiz disse isso, tanto que ele depois confirmou também nessa mesma reportagem, né? Agora, como é que o juiz assume? Que absurdo. E outra, na transcrição, mesmo a fita adulterada, a fita manipulada, na transcrição em nenhum momento fala que eu pedi 5% de comissão. É mentira. Não é? É mentira. E o juiz baseou-se apenas no depoimento do Todete. Ele me pediu 5%, o juiz disse, ele pediu 5%, ele tentou lesar o São Paulo.
Imagina, o jogador foi vendido muito depois para o Atlético de Madrid, com a presença de vários diretores nossos, Fernando Casal de Rey, não é? O Carlos Alberto Salvatore e outros, e não houve intermediação. Não teve nada disso aí, não houve nada disso. E eu aí. fazendo um adendo isso que o senhor E está outra, falando, mas como é que- presidente. depois olha, em 93, nós já campeões do mundo, campeões da América, campeões do Ramon de Carranza, campeões paulistas. O meu balanço, que eu publicava na época que não era obrigatório, né, eu já tinha a Price como auditora permanente. Né, eu apresentei 51% de superávit. De superávit. Mas imagina, se eu cuidava do clube com esse zelo, eu vou pedir para um desqualificado, desculpa a expressão, comissão de venda de jogador que nem existiu. Eu tenho a carta do Torcal, que era o chefe dele, era o espanhol lá, que era o chefe dele, ele trabalhava para o Torcal. E o Torcal dizendo, né, não sei que raios leva que estão querendo, como é, ele usou uma expressão em espanhol, enfim, estão querendo embadernar o presidente aí, não existe nenhuma procedência, né? Eu não entendo por que estão querendo embadernar o presidente lá com esses assuntos, né? E foi isso, tanto que o Conselho depois verificou que não tinha dado prejuízo nenhum, né, ao São Paulo, né? E acabou tornando sem efeito, o que é importante. Não é que me reconduziram, tornaram a minha pena sem efeito. Eu vou até fazer uma defesa para o senhor, porque eu vivi essa época, eu estava lá, como torcedor, óbvio, interessado nas coisas do São Paulo Futebol Clube. E eu lembro que aquela época era uma ascensão muito grande, né? Todo mundo queria chegar... derrubar o São Paulo de alguma forma, porque a gente simplesmente era imbatível, era um time a ser batido, volto a falar, nós éramos chatos, porque os caras estavam disputando Ninguém Palmeiras aguentava e ouvir mais Corinthians. o hino do São Paulo. É verdade. E eu lembro até de uma brincadeira que o senhor fez lá, quer ver o melhor futebol do italiano? Venha no Morumbi, né? Lembra disso? Era uma coisa muito legal. Mas voltando ao assunto, eu lembro que a mídia... que tem que repercutir, porque afinal de contas era Ibope. Falar do São Paulo em época que estava subindo a Parmalat, o Palmeiras da Parmalat, aquela coisa toda de que eles precisavam fazer título, que eles estavam na fila há muitos anos, né? Então era muito interessante para toda a mídia bater forte no São Paulo. Uhum. E eu lembro até hoje que quando essa fita foi pro ar, foi mostrado com um alarde absurdo, qualquer leigo conseguiria detectar que aquilo era uma armação completamente. Paulinho, o tempo do senhor eu fui reeleito. Eu bati o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Fui reeleito, mas se eu tivesse comprometido de alguma maneira as finanças do São Paulo, ou tivesse algum ato ilícito praticado contra o São Paulo, eu seria reeleito e no final da minha, depois que eu saí, já era secretário de esporte, aí aparece uma fita. Mas com que propósito? É verdade. Posso só complementar os senhores aqui? Eu Não, vou ler. isso, você sabe que tinha um cunho político, né? Isso foi uma retaliação, né? Com certeza, com alguma coisa que o senhor não deixou acontecer. Que... Não é, ganhamos demais, né, Paulinho? Exatamente, exatamente. Ganhamos demais, ninguém se conformava com isso. Em 1997, o Matina Suzuki Jr., para quem não sabe quem é esse cara, ele só foi o fundador do IG, tá? Folha de São Paulo. Editor-chefe da Folha de São Paulo. O Chico que está aqui atrás conhece a grande trajetória do Matinas. Ele fez um editorial no ano de 1997, que eu só vou ler o final aqui. Resumindo, pode-se afirmar que as fitas questionadas não podem ser consideradas autênticas, em função do grande número de interrupções, falhas e quebras de continuidade na gravação e, eventualmente, na própria continuidade discursiva. Todas as evidências indicam que houve algum tipo de manipulação do conteúdo original dos diálogos. Fecha aspas. Aí ele faz a complementação, que isso aqui foi a questão do laudo do Instituto da Unicamp, né? O caso Pimenta chocou o mundo do futebol, porque sua administração era feita sobre o emblema da modernidade e do sucesso dos resultados. O laudo da Unicamp pode mudar o rumo do caso e ser uma peça decisiva na próxima reunião do Conselho de São Paulo, né, que ainda não havia ocorrido. E aí ele complementa com um conselho editorial, com um conselho jornalístico. Uma parte do jornalismo condenou José Eduardo Mesquita Pimenta antes da hora. Ao jornalismo não cabe julgar, cabe apresentar fatos.
E aí eu lembro o esquema da escola de base, né? Que todo mundo falou, fez um absurdo, condenaram, detonaram todo mundo lá e no fim se provou que não era nada e ficou por isso mesmo. É um absurdo, né? E os donos morreram, né? De Exatamente, desgosto. de desgosto, inclusive. Presidente, outro ponto polêmico que eu acho que o senhor precisa esclarecer para a torcida de São Paulo foi aquele alarido todo quando o senhor falou da questão da punibilidade do Aidar. E depois o senhor fez uma nota de esclarecimento, dizendo que o Aidar não trabalharia na sua administração, mas que fique muito claro, que o senhor possa explanar o que realmente o senhor quis dizer e o que realmente a história conta da sua trajetória política em relação ao ex-presidente Aidar. Foi uma resposta por ímpeto, foi intuitiva, né? Sou advogado, não existe pena perpétua na nossa legislação, né? No nosso ordenamento jurídico. Então a primeira reação foi essa, mas não tenho nada com o Aidar. Ele foi julgado pelo Conselho, o Conselho é soberano, tem a competência para esse fim, e o expulsou, eliminou do Conselho. Eu não tenho nenhuma capacidade de reaver isso, de reabrir esse assunto, essa matéria. E até porque eu sou adversário do Aidar político desde 1988. Eu não tenho não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Isso pode ser iniciativa do Conselho um dia, mas eu não tenho nenhuma intenção, comigo não vai trabalhar. Não tenho nada a ver com a Aidar. Só o resgate histórico aqui. 88, o grupo que o senhor representava perdeu a eleição quando o presidente Aidar fez o Juvenal presidente a primeira vez. Em 90, o senhor venceu o grupo do Aidar com o Juvenal. Isso, exato. Perfeito. Exato. E desde lá nós nos tornamos inimigos, adversários. Não inimigos, mas adversários políticos, né? Sempre. Então, aquela pergunta curta e grossa. Aidar trabalharia na sua administração? Não vai trabalhar na minha administração. Não há a menor condição disso. Perfeito. Esclarecido, nação tricolor? Eu acho que ficou mais claro impossível, né? Não é? Todos os pontos que estavam sendo utilizados durante a campanha e tal, porque é uma coisa, né? É mais fácil você imputar uma verdade que você acha conveniente para a pessoa se explicar do que propriamente você tratar de proposta, de projeto. Nós estamos falando de futebol, nós estamos falando de São Paulo Futebol Clube. A gente não está falando de um esse ou daquele, nós estamos falando de um bem maior para o São Paulo. Em outras épocas, né, quando ele não tinha sido punido ainda, nós éramos adversários políticos, nunca estivemos juntos. Né? Pois é. E eu acho que a gente não precisa falar de um passado tão distante. Eleição de 2014. O senhor era do grupo São Paulo Forte. São Paulo Forte, Calil. Quem apoiou a eleição do presidente Aidar? Leco. Então tá aí. É isso que é o mais engraçado, né? Curto e grosso. Quem que apoiou a eleição do Aidar? Leco. Pois é. Inclusive nós também apoiamos. Exatamente. Sabe? Deixando bem claro, hein? Nós não estamos aqui... Todos nós víamos aquele presidente visionário dos anos 80... Que com 36 anos botou São Paulo do século XX no século XXI, né? E trouxe uma desilusão muito grande, trouxe uma incredulidade, porque daquele grande presidente, fundador do Clube dos 13, lançador do Projeto Tóquio, campeão brasileiro, que contratou Raí, Falcão, Minutos do Morumbi, Cilinho, se transformou num dos maiores escândalos da história de São Paulo. Filho do Henri Aidar. Há que se lamentar, mas ao mesmo tempo aqui não existe arrependimento, porque na época era a consciência de um cara que tinha feito muito pelo clube. Infelizmente se tornou o que se tornou. Que hoje também os conselheiros também têm a mesma consciência, né, na hora de discernir sobre o seu voto, né? Perfeito. E hoje é mais interessante para o São Paulo. Então, isso é muito importante, porque afinal de contas, apesar de a gente estar falando com milhões de São Paulinos, quem decide é o Conselho, né? E que fique o Conselho muito claro dos anseios que a torcida do São Paulo espera de uma nova gestão, e não daquilo que pode lhes facultar como benesses e facilidades, né? Estamos estourando o nosso horário aqui. Perfeito, Paulinho. Parabéns. Presidente, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a torcida do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, para os personagens que irão decidir essa eleição, e que o senhor deposita a sua esperança. Esperamos que durante o programa a gente possa ter esclarecido os pontos da sua administração que o senhor pretende levar adiante, que a gente tenha mostrado para o São Paulino o quão importante foi a sua gestão no passado.
todas essas polêmicas que o senhor fez aí, as suas declarações ao vivo. E uma mensagem final, por favor, para os conselheiros, para a torcida de São Paulo. Então, Carlos e Paulinho, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Eu quero dizer aos São Paulinos que tenham esperança e tenham confiança. Se eu voltar à presidência do São Paulo, o São Paulo voltará a ser um time grande, voltará a ser o São Paulo inserido no cenário mundial dos clubes, né? E eu quero apelar também à consciência dos nossos eleitores, que são os nossos conselheiros, né? Que pensem bem antes de votar e vejam o que é melhor para o São Paulo nesse momento, né? O que o São Paulo precisa, né? E que nós podemos implementar. Vamos implementar o estatuto, sem dúvida nenhuma, vamos fazer uma administração profissional, transparente, né, compartilhada. Eu acho que o São Paulo precisa viver esse momento, né, nos próximos tempos. Vamos voltar a ser o São Paulo grande, o São Paulo campeão mundial. Que maravilha. Eu só tenho a agradecer ao senhor, presidente, pelas alegrias que o senhor me deu ao longo dos tempos. De coração, eu espero que essa perpetuação do poder, não falando desse ou daquele, mas qualquer tipo de perpetuação do poder seja defenestrada da vida política do São Paulo Futebol Clube, o clube com quase 20 milhões de torcedores, um clube que está relegado ao segundo plano atualmente, um clube que parou no tempo, um clube que não avança mais, que não mete mais medo em ninguém, e eu, como São Paulino que sou, só tenho a agradecer ao senhor por brilhantemente ter tomado essa iniciativa de voltar a fazer o São Paulo a ter principalmente uma oposição, que há muitos anos ninguém quis assumir esse cargo, ora um falando que queria ser aclamado, ora outro não sei o quê, enfim, a gente ficou muito tempo sem uma oposição forte, e eu acho assim, que o senhor seja um presidente que também continue tendo uma oposição forte, porque só a oposição, só um preste atenção é capaz de fazer as coisas andarem para frente. Afinal de contas, Paulinho, seja a situação... Não vamos desprezar os bons elementos, os bons São Paulinos lá, não vamos desprezar. Ah, com certeza. Não vamos desprezar. Porque só assim a gente consegue andar para frente. A finalidade não é política, a finalidade é o engrandecimento de São Paulo, a recuperação do São Paulo. Que maravilha. Que o não senhor vamos, seja não vamos abençoado, que o senhor consiga fazer tudo isso, porque nós merecemos sair dessa posição que a gente está. São Paulo não merece estar nessa posição, relegado ao segundo plano. Muito obrigado por o senhor topar essa empreitada e mostrar a cara de um novo São Paulo que está por vir. Obrigado, Paulinho. Perfeito, nação. Só complementando aí, mais uma vez, Paulinho brilhante. Nós dizíamos já nas redes sociais, acabou a eleição, que o São Paulo seja um só. É verdade. Não é que é desnecessário ter situação e oposição depois da eleição. A oposição, como você disse com muita propriedade, é fundamental. Essa eleição já tem provavelmente 2 vencedores, porque a volta de uma oposição forte faz com que a direção precise atuar mais. Não exista mais o comodismo, não exista mais o marasmo, não exista mais aquela comodidade de estamos aqui sem que ninguém nos incomode. A questão também que envolve esse lado, vamos dizer assim, do poder, pelo poder, dos interesses pessoais, como bem disse o senhor, e que, passando a eleição, que possam ser unidos sim, mas enquanto situação, enquanto oposição, em prol do São Paulo, agentes fiscalizadores e agentes promovedores de ações pelo clube que levem o São Paulo e elevem o São Paulo à qualidade que sempre teve e que se perdeu ao longo dos últimos anos. É isso, nação. Esperamos ter contribuído hoje para que o São Paulino tenha um pouco mais de conhecimento de um dos candidatos. As portas estão abertas para o presidente Leco, caso ele queira vir aqui na opinião. E vamos torcer aí para que o São Paulo ganhe domingo e siga firme e forte aí no trabalho do Rogério Ceni, porque uma coisa é o cenário político, outra coisa é o apoio incondicional dos 90 minutos que nós que amamos o São Paulo sempre vamos destinar. Nação, obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.